Olá, alunos do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao ensino de biologia a partir dessa aula no segundo bimestre. No segundo bimestre, vamos falar sobre a diversidade da vida e a especificidade dos seres vivos. Para iniciarmos esse bimestre, vamos começar falando sobre as plantas. Não se esqueça que as atividades estão lá no Classroom e que você deve acompanhar essas aulas com o seu caderno do aluno. Algumas atividades do caderno do aluno podem ser respondidas a partir desta aula. Não se esqueça também de fazer anotações no seu caderno. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre o reino vegetal, as plantas. Quais são as características gerais das plantas? As plantas possuem células eucariontes. O que são células eucariontes? São aquelas que têm um núcleo delimitado por uma membrana nuclear. Ou seja, são aquelas células que têm núcleo. Esse núcleo também é chamado de carioteca ou membrana nuclear, ou simplesmente um núcleo. Então, células que têm núcleo, repetindo, são aquelas células chamadas de célula eucarionte. Os vegetais estão no grupo dos organismos eucariontes. Por quê? Porque possuem células com núcleo. Não podemos esquecer disso. São seres também multicelulares. O que significa multicelular? Multicelular quer dizer muitas células. Então, as plantas possuem muitas células, formam, em algumas plantas, tecidos. As plantas também são autotróficos. Produzem, entre aspas, seu próprio alimento, através de um processo chamado de fotossíntese. Como já falamos antes, síntese em biologia significa fabricação. Fabricação de uma molécula orgânica a partir da energia do Sol. Que molécula orgânica é essa? É a glicose. É a partir da glicose que os seres vivos conseguem transferir a energia presente nessas ligações para formar a molécula energética que os seres vivos utilizam, inclusive as plantas, que é chamada de ATP. Então, o ATP é a molécula energética que os seres vivos vão utilizar. E o ATP também é a molécula energética que as plantas utilizam. As plantas pegam a energia do Sol, transferem essa energia para sintetizar a molécula orgânica chamada de glicose, e a partir dessa molécula orgânica de glicose, transfere mais uma vez a energia para a síntese da molécula de ATP. Então, os seres autotróficos, fotossintetizantes, é a base da cadeia alimentar. Por isso, os vegetais são muito importantes para a permanência e o desenvolvimento da vida como nós conhecemos em nosso planeta. Bom, então vamos continuar agora falando sobre a evolução das plantas. Vamos rever aqui o que nós falamos anteriormente das características gerais desse grupo de seres vivos. Nós falamos que as plantas possuem células eucariontes, que são aquelas células que têm núcleo, que o DNA está guardado dentro do núcleo. Núcleo forma uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Falamos que as plantas são pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula. E algumas plantas, como as pteridófitas, já têm tecidos verdadeiros. As plantas são autotróficos. O que é um ser autotrófico? Aquele que é capaz de sintetizar moléculas orgânicas
A partir, por exemplo, do Sol. Existem também seres vivos, bactérias, que conseguem fazer a quimiossíntese, sintetizar moléculas orgânicas na ausência do Sol. Agora, uma coisa que nós não falamos ainda aqui é a celulose. As plantas têm uma parede celular de celulose. Essa substância, esse carboidrato, ele é altamente rígido, por isso podemos usar as plantas para fazer móveis. Essa característica também leva alguns animais herbívoros, aqueles que se alimentam de plantas, a desenvolver a necessidade de ter uma simbiose com organismos procariontes, como bactérias, para ajudar na digestão da celulose, porque muitos desses herbívoros não têm a enzima celulase e, sendo assim, não conseguem digerir bem a celulose. Vamos observar, então, aqui a árvore filogenética comparativa da evolução das plantas. Acredita-se que o ancestral da planta seja um protista. E a partir do protista, então, temos a evolução dos 4 grandes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas, também chamadas de musgos, são aquelas que não têm folha, caule ou raiz verdadeira. A troca de material entre o meio interno e o meio externo geralmente é feita por difusão. Essas plantas possuem estruturas rudimentares de caule, folha e raiz, chamadas de filóide, rizóide e cauloide. A partir das pteridófitas surge uma nova estrutura reprodutiva, que são os vasos condutores. Então, briófitas são plantas avasculares, ou seja, que não têm vasos condutores. A troca entre o meio interno e o meio externo se dá geralmente por difusão. Já as pteridófitas são chamadas de plantas vasculares. São aquelas que têm vasos condutores de seiva, xilema e floema. As pteridófitas são representadas, por exemplo, pelas samambaias e possuem estruturas reprodutivas bastante interessantes, que vamos ver um pouco mais à frente. A partir das pteridófitas, existe uma independência da água para a reprodução. Por quê? Porque as plantas são capazes de ter sementes nuas e protegidas, e essas sementes conseguem ser dispersas por vários quilômetros. Vamos ver como acontece isso. Nas gimnospermas, as sementes são colocadas em cones. Essas sementes, quando estão maduras, prontas para ser dispersas, muitas vezes o vento ou o próprio sistema mecânico espalha essa semente para o ar. Em alguns momentos também, animais podem se alimentar dessa semente e acabar defecando em lugares muito distantes da planta original. Sendo assim, a reprodução passa a não ter dependência da água, como acontece nas pteridófitas e briófitas. A semente na gimnosperma, como falamos agora, ela está nua. As angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, mais complexas, em maior número na Terra, possuem sementes, mas as sementes estão protegidas em um fruto, que geralmente tem um paladar adocicado e serve como alimento para muitos animais, facilitando ainda mais a dispersão das sementes e dando uma independência muito maior da água para essas plantas. As angiospermas também conquistaram uma outra estrutura que ajudou muito na parte reprodutiva da planta, que são as flores. As flores possuem, além do seu aspecto atraente por suas estruturas, atraente pelas suas cores, em alguns casos, também possuem
secreções chamadas de néctar, açucaradas que podem atrair vários insetos para a sua polinização, a troca de material genético entre uma planta e outra. Isso garantiu às angiospermas um sucesso reprodutivo que nós vemos em todos os lugares. Plantas com flores e frutos, que servem de alimento, inclusive para nós. Tantas plantas que vemos aí com flores e frutos. Essa é a afilogenética das plantas. Você vai ver mais à frente dessa aula a proposta de um vídeo que vai apresentar essa reprodução um pouco mais animada. Não deixe de assistir esse vídeo, é muito bom para o seu conhecimento. Continuando a reprodução dos vegetais. As plantas podem ter dois tipos de reprodução, duas formas. Sexuada, quando envolve gametas, ou assexuada. Na reprodução sexuada, envolve a recombinação genética e a união de dois gametas, um gameta feminino e um gameta masculino. Conforme você viu isso ano passado, a reprodução sexuada e a recombinação genética garantem a variabilidade genética nas espécies de planta. Mas as plantas também podem fazer uma reprodução assexuada. E, neste caso, não temos variabilidade genética. Por quê? A planta vai originar um clone. Vai originar uma planta geneticamente idêntica a ela. Essa capacidade de reprodução assexuada, às vezes, é de muito interesse para a agricultura. Quando você quer continuar uma planta já conhecida pela sua reprodução, já conhecida pela sua resistência a alguns patógenos. Mas, do ponto de vista da variabilidade genética, isso não acontece e pode ser prejudicial à planta quando ela estiver sob pressão seletiva. Por isso, a reprodução sexuada é importante para garantir a sobrevivência da planta em ambientes hostis que podem ocorrer. A reprodução sexuada abrange o fenômeno que nós estudamos no ano passado, chamado de meiose. A meiose é um tipo de divisão celular quando uma célula diploide, que tem todo um número de cromossomos, vamos dar um exemplo nosso? Por exemplo, nós temos uma célula, as nossas células têm 46 cromossomos. Quando ocorre a meiose para formar os nossos gametas, o número de cromossomo é reduzido pela metade. Por isso, nós chamamos de N, que é uma célula haploide. Repetindo, célula diploide é aquela célula que tem a quantidade total de cromossomos. Vamos pensar no nosso caso, 46 cromossomos. Quando ocorre a meiose de meio, esses cromossomos são reduzidos pela metade. E aí nós temos um haploide. Na fecundação, dois gametas haploides vão formar um indivíduo diploide. Por que isso? Para continuar o número de cromossomos. Nesta forma, a meiose vai permitir que o número de cromossomos se mantenha após a reprodução. Então, a reprodução sexuada, nós temos o quê? A formação de gametas por meio da meiose, onde uma célula diploide, que tem um número total de cromossomos, ela se divide pela metade. No nosso caso, 46 dividiu-se para 23. Quando ocorre a união desses dois gametas, 23 mais 23, 46. Então, eu tenho um indivíduo diploide. E, desta forma, se contribui para a manutenção do número de cromossomos. Em plantas também ocorre isso. Apesar das plantas terem uma forma de vida haploide e diploide. Vamos ver sobre isso? Nas plantas, existe um fenômeno chamado de alternância de gerações, que está naquele vídeo que eu acabei de falar para vocês. Ou seja,
Ao longo da vida da planta, ela pode ter uma fase haploide. Nessa fase haploide, ela tem metade dos seus cromossomos e é chamada de gametófito. N porque ela é uma célula haploide. E ela pode se alternar também em uma geração diploide, chamada de esporófito. A produção dos gametas está localizada no gametófito. Gametófito é a estrutura onde os gametas são produzidos. Lembrem-se, a planta pode ter uma fase chamada de haploide. E pode ter uma fase diploide, quando o gameta masculino e feminino vão se unir. E aí vai formar um zigoto, dando origem, então, ao esporófito. Esporófito é a forma diploide. Gametófito é a forma haploide. E através da meiose, o que é meiose mesmo? É o processo de divisão do número de cromossomos. Meiose é o meio, o esporófito, que é 2N, vai produzir esporos. E esses esporos vão originar gametófitos. Por quê? Porque esses esporos, produzidos pela meiose, a partir de um esporófito, vai dividir o número de cromossomos pela metade. Então, nós temos um gametófito. Vamos falar um pouco disso melhor. Veja, vamos repetir. Nas plantas, eu tenho um fenômeno chamado de alternância de gerações. Ou seja, ao longo do ciclo da planta, ela pode ter uma fase haploide, chamada de gametófito, que é um indivíduo N. Por que N? Porque é uma fase haploide, é uma célula haploide que tem metade do número de cromossomos. Mas a planta também tem uma geração diploide, que é chamada de esporófito. Esse esporófito tem uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide. A produção dos gametas é localizada no gametófito, onde o gameta masculino se une ao gameta feminino para formar um zigoto. Esse zigoto vai dar origem a um esporófito. Por quê? O esporófito é 2N. 2N é a união do gameta feminino com o gameta masculino. Total de cromossomos. Esse esporófito vai por meio da meiose, ou seja, partir em 2, dando origem a esporos. Esses esporos são N, porque 2N dividido em 2, N, que vão dar origem a novos gametófitos. E assim eu tenho um ciclo de alternância de gerações. Isso varia um pouco, se você comparar briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui. Na próxima vez que você acessar essa aula, ou melhor, agora, assista o próximo vídeo, que vocês vão observar como é feita essa reprodução. Veja, reserve um pouco do seu tempo para assistir esse documentário, A Vida das Plantas. Esse tempo será muito importante para você que vai fazer um Enem. Lembrem-se, o conhecimento é a sua melhor arma. Bons estudos! Até a próxima!